Bom, retornando da nossa primeira parada, né? Sempre tem que configurar aqui de novo. Como eu falei, então a gente tem muitos dos desertos em latitudes 30 e 40 graus, mais ou menos, né? Norte e sul, é, por conta daquele efeito das cédulas de Hadley, né? E não só por isso, né? Porque a gente também tem algumas cordilheiras ali na região. Então, ali na região dos Andes, a gente, do lado de lá, né? Se a gente considerar olhando daqui, a gente está do lado de cá. O lado de lá dos Andes seria essa região aqui, né? Então, o que acontece? As massas de ar, elas chegam adentro do continente americano, né? Aqui na região Floresta Atlântica, Floresta Amazônica, batem na Cordilheira Andina do lado de cá, tá? Tá invertida a figura só, né? E não chegam para o outro lado. E daí do outro lado, além disto, passa aquela corrente fria. Então, o Atacama ele tem uma série de características que fazem com que ele fique extremamente seco. Tá? Um deles é o que a gente vai chamar de sombra de nuvem ou sombra de montanha, né? Ou chuva orográfica, né? Chove de um lado, mas não chove para o outro da montanha, né? E como acaba ficando muito seco e também acaba ficando frio porque não retém calor, a água não condensa, né, naquela região, a não ser que você esteja muito alto. Tá? Então acaba que a umidade toda é drenada daquela região andina, né? Tá? Vamos entender um pouquinho morfologia da Terra para a gente seguir nas nossas próximas discussões, né? A gente viu numa das aulas como é que foi o processo de tectônica de placas, né? Então, só para represar para vocês, os pontinhos vermelhos são pontos do passado ou do presente de erupção vulcânica, né? Então, onde estão ou estavam alguns vulcões. E aqui para a gente olhar, né? Então, aqui, ó, quanto mais vermelho, mais alto, tá? Talvez muitos não imaginavam que a Groenlândia é uma área relativamente alta, né? Aqui só para vocês compararem com a cor da cadeia andina que está aqui. Aqui é a América Central. Aqui é aquela região de Los Angeles, né, nos Estados Unidos, onde tem a famosa falha de San Andrés, né? Que aqui é o encontro de duas placas. Aqui, ó. Deixa eu formar aqui. Não vai dar de ver muito, mas tem uma placa aqui, ó. E uma região de grandes quantidades de terremotos. Perdão, aqui não é região de vulcão, tá? É região de terremoto, tá? Procurem depois falha de San Andrés, vocês vão ver isso aqui é uma falha geológica gigante que acreditam alguns cientistas estar acumulando energia e a hora que romper vai ser um dos maiores terremotos da história, né? Deve destruir uma parte aqui nessa região. Não procurem o filme de Hollywood, né? Que é um pouco apocalíptico. Mas olhem as imagens para entender, né? Então aqui tem o encontro de duas placas e faz com que tenha essa cadeia de montanha. E ela segue aqui, ó. É uma grande cadeia de montanha porque a gente tem uma placa do lado de cá e uma placa pelo lado de cá. Aqui olhando do outro lado, né? A gente já vai entender quem é essa cadeia de montanha, né? Mas vejam essas regiões aqui da Europa, né? A gente já discutiu essa cadeia de montanhas que preservou parte das áreas de endemismo aqui, né? Essa região da África não é muito montanhosa, vejam que não chega a uma cor intensa, né, como essas daqui. Tá? Então a África não tem grandes cadeias de montanha, exceto nessa região. Tá? Aqui, ó, está a Índia, né? Consequentemente, lembram que ela sai daqui, se choca aqui com essa região da Eurásia e forma o Himalaia, é, que é essa região mais alta do mundo, né? 8.000 metros mais ou menos de altitude, e formando essas regiões aqui da Mongólia, né? Que tem um deserto, enfim, todas essas regiões. Tá? Aqui outra visão, né, dos Estados Unidos, aqui da região da Eurásia. A Austrália, está aqui, uma região bem baixa, né, são terras bem antigas, né, mais de 1 bilhão de anos. Assim, a Austrália não tem eventos tectônicos, nada de ascensão de cadeias montanhas, o que é um problema porque o solo não se renova, né? São grandes desertos. A Antártida, né, relativamente alta, não só pelo gelo, né? Aqui as fossas abissais, né? Então aqui onde se separou essas regiões, né? Separando a América e a África do Sul, né? Aqui uma outra visão que está o Himalaia, né? Aqui aquelas cadeias de ilhas, né? Que vão dar origem a algumas daquelas ilhas do Pacífico. Aqui outra visão do Himalaia, uma visão de cima, né? Da Antártida. E aqui para mostrar um pouco os Andes, né? E aqui a gente tem cadeias de montanhas da Serra Geral e Serra do Mar, né? E aqui também algumas cadeias de montanha nessas divisas aqui do Brasil com os outros países. Aqui focando de novo na cadeia andina, que a gente vai discutir mais, né? E por que ela surge, né? Um choque entre a placa sul-americana e a placa de Nazca, né?
o que faz com que a cadeia andina se eleve nos últimos milhões de anos. Né? Uma forte pressão sobre a placa de Nazca que acaba indo para baixo da placa sul-americana. Né? Então ela empurra isto para cima. Tá? É mais ou menos esse o esquema. Né? Então o movimento da placa sul-americana se processa no sentido leste-oeste, daqui para lá. Por sua vez, a placa de Nazca se movimenta no período contrário. Né? Ela deve desaparecer num futuro distante, muito distante, né? Porque ela vai voltar a virar magma. Né? E ao se chocar, a placa sul-americana mergulha empurrando-a para cima, dando origem à cadeia andina, né? Que chega a 5.000 metros de altitude, pelo menos. Tá? E como é que foi esse surgimento da Cordilheira dos Andes que vai moldar os biomas da América do Sul? Né? Quando os continentes começam a se separar, ela começa a se erguer, né? Isso 80 milhões de anos atrás, 70 milhões de anos atrás. Há 34 milhões de anos atrás, no Oligoceno, esse processo ele foi acelerado. Tá? E o que a cordilheira acaba influenciando como um todo, como eu falei, né? Os biomas terrestres. Aqui, ó, uma imagem, né? O efeito dela desde o sul, aqui o Ushuaia, aquelas regiões do sul, sul da Argentina e do Chile, né? Isso aqui é o Aconcagua, né? Maior montanha da América do Sul. Eu estive lá no parque do Aconcagua. Aqui está ele. Obviamente que eu não subi, tá? Mais ou menos nessa região aqui, né? O que aconteceu com o surgimento dos Andes, né? Ele acabou impactando na criação do Pantanal, pois ele dificultou o escoamento das águas da região. Quando a gente for discutir o Pantanal, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Fez desaparecer o Mar do Norte na Patagônia, tá? E criou um clima extremamente árido. Havia um mar aqui, uma formação diferente, tá? E inverteu a drenagem, né, da bacia amazônica. Antes, a região da bacia do Amazonas, né, que não era floresta amazônica ainda, drenava para o Pacífico. Tá? E agora ela drena para o Atlântico, criando inclusive o maior rio do mundo, tanto em tamanho quanto em volume. Tá? Então, o rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume e em tamanho, de acordo com as últimas medições. Né? Antes se achava que era o Nilo, mas o rio Amazonas já se entende que é o maior também em tamanho do mundo. Tudo isso por conta da cadeia andina. Tá? Consequentemente, a água fica retida aqui, tá? Em vez de ir para lá. Né? O Pantanal fica aqui. Ó. E não só isso, tá? A umidade que vem daqui, né, por conta de uma série de padrões climáticos, bate na cadeia andina e vem para cá. Ó. E faz com que essa região do Sudeste e do Sul, inclusive, receba bastante umidade. Então essa região ela não tem déficit hídrico no sentido de ter um deserto, por conta da cadeia andina. Não fosse os Andes, a gente ia ter um deserto aqui nos 30 graus, provavelmente. Tá? Então ela é responsável por a gente ter algum resquício aqui de cerrado e outras estruturas se desenvolvendo de ecossistemas. Né? Então aquele efeito, né, de montanha, né, chuva de montanha faz com que a gente fique com a água e o lado lá do Chile, do Peru, enfim, fique com o deserto do Atacama. É mais ou menos esse o efeito, né? Só está invertido, né? A gente teria que espelhar, porque como se a gente tivesse, a gente está aqui, né? E o deserto do lado de lá, tá? Isso é chamado sombra de chuva ou chuva orográfica, né? Que faz então este efeito, como eu já discuti com vocês. Aqui, ó, outras ilustrações. Isso também acontece um pouco aqui na região, tá? Com menor efeito, obviamente, mas Joinville é conhecido como a cidade da chuva, né? Porque ela está no pé da Serra do Mar. Então acaba chovendo, né? A umidade toda vem do oceano, bate ali e muita da chuva fica ali retida. Como é uma área relativamente baixa, né? 1.000 metros mais ou menos, né? Subindo a serra, é pouco comparado aos 5.000 da cadeia andina, tá? Mas acontece. Quando a gente podia subir o Morro da Igreja, porque agora está proibida a subida, né? Porque eles estão reformando, enfim, já faz um tempo. A gente às vezes encontrava essas nuvens chegando e batendo na região lá, né? A gente levava ali um banho de nuvem, né? Mesma coisa lá na Serra do Rio do Rastro, né? Quem já teve a oportunidade de viajar. Eventualmente, o tempo está aberto, a gente vê as nuvens vindo do mar e bate naquela região. Então, uma parte da umidade fica, né? E acaba mantendo essa região mais úmida, o que desenvolve, no nosso caso, a floresta sombra-fladense. Tá? Então, quando a gente for discutir, eu vou reforçar isso. Então, a gente tem uma vegetação ali na região, chamada de floresta pluvial ombrófila-densa, porque ela recebe essa chuva que vem do mar. Tá? Bom, como eu falei, as tendências gerais elas são previsíveis, né? Além disso, da temperatura, dos ventos, das correntes oceânicas, se consegue modelar ali um padrão global de precipitação, tá? Quanto mais azul, mais chuva, né? Aqui é mais de 200 centímetros por ano,
de média, 200 centímetros é 2.000 milímetros, né? Então vocês têm ideia de como é que é padrão de precipitação, tá? E com base no padrão de precipitação e temperatura eu consigo predizer os biomas mundiais, tá? Então estações das chuvas nos trópicos está ligado ao equinócio, né? O clima mediterrâneo, né? O lado oeste dos continentes, onde vai ter um verão quente e seco e inverno levemente úmido, tá? Então dá de ter uma ideia desses padrões globais. Nos trópicos, né? Eu vou encontrar o resfriamento do ar quente em ascensão, produzindo essa chuva pesada que a gente já discutiu um pouco, né? Em latitudes baixas, eu vou encontrar floresta tropical e já eu vou encontrar savanas tropicais, né? Por exemplo, no Quênia ou na Tanzânia, apesar de estar no Equador, mas devido à altitude, né? Então é uma região um pouco mais alta, acaba reduzindo a quantidade de chuva por ano e ela acaba ocorrendo mais nos equinócios, né? E nos solstícios, tá? Em latitudes médias, o ar frio é proveniente da atmosfera superior, então questões de cinturões de clima. E os desertos, né, situados ali a 30, 40 graus norte e sul, associados àquelas cadeias de montanhas ou às cédulas de Hadley, né? E aí a gente entende, né, que chove pouco nessas regiões de deserto, tá? Então dá de entender que chove pouco, em parte por conta daquelas cédulas de Hadley. Tá? E o clima mediterrâneo, né, vai estar lá nos cinturões um pouco diferentes e principalmente focado ali na região do Mediterrâneo, né, parte da Itália, da Espanha e parte ali da África, né, que faz divisa ali com o Mar Negro, se eu não estou enganado. Tá? Então, os fatores climáticos eles são determinantes na distribuição da vegetação do mundo. Temperatura e precipitação determinam os grandes biomas mundiais. Esse é um gráfico clássico, né? Que é a média de temperatura nesse eixo, aqui é a precipitação anual, né? Então, se é quente, né? Média de até 20 graus a média de temperatura, e chove mais de 200 e pouco, 300 milímetros, eu vou ter florestas tropicais, tá? Se for quente, mas chove pouco, um deserto subtropical, né? Se for muito frio, uma tundra, por exemplo, né? Se eu tiver uma média de temperatura entre 20 e 10 graus, né? E chover mais ou menos, eu tenho uma floresta temperada, chuvosa, que é um tipo mais raro, né? Isso tudo foi feito por uns pesquisadores com base em uma série de pontos, né? De temperatura e precipitação e classificando a vegetação conforme os autores, né? Poucos pontos saem, né, do padrão. Então esse é um gráfico muito clássico dos principais biomas do mundo. Tá? Não vou dizer que esses são de fato os biomas, mas são os grandes